Oi, boa tarde a todo mundo. Bem-vindos aqui, viu? Bem-vindos ao Viva a Mata 2016. Eu sou o apresentador voluntário de hoje. Boa tarde também para todo mundo que está acompanhando o nosso evento pela transmissão online. Essa é a 12ª edição do Viva a Mata, que abre as comemorações do Dia Nacional da Mata Atlântica, no dia 27 de maio, e aos 30 anos da Fundação SOS Mata Atlântica. Não poderia ser mais simbólico que esse encontro de hoje acontecesse aqui, né, no Museu do Amanhã, um museu de ciências que explica a época de profundas transformações que a gente vive e os possíveis caminhos para os próximos anos. É assim que a gente quer festejar os 30 anos da SOS Mata Atlântica, com olhar para frente, olhar para o futuro. Aproveitar a oportunidade para agradecer a parceria com a Fundação Roberto Marinho, Museu do Amanhã e o Instituto de Desenvolvimento e Gestão, que cederam esse lindo super auditório aqui. E para dar boas-vindas a todos, eu vou convidar o palco Luiz Alberto Oliveira, curador do Museu do Amanhã, e a Jorge Pessoa, gerente de meio ambiente da Fundação Roberto Marinho. Por favor. Boa tarde a todos. Primeiro os damos. Boa tarde a todos, bem-vindos ao Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã é um museu de ciência da cidade do Rio de Janeiro, e a proposta do museu é usar os recursos das ciências contemporâneas para oferecer aos seus visitantes os meios de explorar, de sondar cenários possíveis de amanhã, cenários possíveis de futuro. O conceito essencial do museu é de que o amanhã não está pronto. Amanhã não é uma data no calendário, não é um lugar que nós vamos chegar. O amanhã é uma construção. E vamos participar todos dessa construção como pessoas, como cidadãos, como cariocas brasileiros, como membros da espécie humana. E o museu, desde a sua gênese, desde a sua constituição, além de explorar, usar a ciência para explorar, construir essa exploração de cenários possíveis, ele tem no seu DNA 2 valores éticos, diretrizes éticas. Como queremos viver com o mundo? Como queremos viver uns com os outros? Sustentabilidade e convivência são valores éticos, são diretrizes que o museu oferece à reflexão dos seus visitantes. Nós afirmamos esses valores para a consideração dos nossos visitantes. E, então, é com muita alegria que o Museu do Amanhã tem a oportunidade de receber aqui uma parte da cerimônia de comemoração dos 30 anos de atividade consequente, da atividade consistente, da atividade tão importante do SOS Mata Atlântica, uma das mais representativas entidades ligadas à sustentabilidade do nosso país. Esse é o 12º evento Viva a Mata, né? O primeiro que está sendo realizado no museu, espero que muitos outros venham a ser realizados aqui, porque esta casa é para isso. Quando a gente pensa nos amanhãs que nós queremos, nós nos damos conta que há forças, há fatores em operação, grandes tendências, que muito provavelmente vão moldar as próximas décadas. 2 delas são de importância capital: as mudanças climáticas e um aumento da desigualdade. Então, hoje nós sabemos que em toda parte, ao longo de todo o planeta, em todos os locais, em todas as regiões, globalmente, há fatores de aceleração das mudanças climáticas, levando à extremização dos regimes do clima. Todas as sociedades, as cidades, os aglomerados urbanos, a economia, a agricultura, a biodiversidade, todos serão afetados por essa vasta transformação. As cidades vão ter que se tornar máquinas termodinâmicas mais eficientes. A sociedade humana vai ter que se tornar mais amigável à bioecologia e vai ter que se tornar, e assim nós desejamos, mais socialmente justa. Então, a diversidade da cultura, a diversidade da vida, a diversidade do pensamento são fatores que vão nos levar, vão nos conduzir favoravelmente no curso que essa nossa nave, chamada Terra, vai ter que empreender nessas próximas décadas, que vão ser décadas decisivas, porque nelas vão ser tomadas as decisões que vão nos levar para este ou aquele futuro em larga escala. Então, as mudanças climáticas,
A desigualdade são os fatores que nós vamos ter que enfrentar se nós quisermos nos constituir como pontes, que vamos ligar o passado, aquilo que nós não somos mais, com o futuro, isso que nós não somos ainda. Olho e vejo esses rostos jovens, esses corações fortes, essas mentes inquietas, vocês são os tripulantes dessa nave. Muito bem-vindos a essa casa de vocês. Boa tarde a todos e a todas. É muito bom estar aqui hoje, nesse dia de comemoração dos 30 anos aí da SOS Mata Atlântica, nosso segundo dia de atividades nesse ciclo. Para a Fundação Roberto Marinho, é muito importante essa caminhada, essa jornada, junto com a SOS, data quase que desde o começo da história da SOS, em 1990, quando a gente começou a trabalhar juntos no saudoso Globo Ecologia, e aí, 2005, com o PEDQ, fazendo todo um trabalho de levar a informação sobre a Mata Atlântica como um bioma importante, como a gente convive de forma mais amigável e sustentável com essa paisagem tão maravilhosa e tão rica para o nosso ecossistema. E aí, nisso, isso vem uma trajetória de várias ações e várias construções com o tema ambiental, de sustentabilidade, nessas décadas ao lado da SOS. Então, para a Fundação é muito bom estar aqui, é bom falar das coisas, mesmo que num momento difícil de conjuntura política, econômica, social, ambiental do país, como é que a gente olha para frente, como é que a gente junta saberes e gana e vontade de mudar e de construir coisas que fiquem. E é nesse sentido que eu acho que essa tarde de hoje nos leva a trabalhos e ações e um olhar que a Fundação tem, né? A Fundação, em seu DNA, tem uma expressão muito clara ligada ao tema de educação. E quando a gente olha para esse Brasil que a gente quer, a gente, inclusive, com programas e projetos que a Casa toca há um tempo, como o Prêmio Jovem Cientista, quase 35 anos com a gente, e com parceiros, né, que tocam isso, de conhecer um pouco e de estimular a pesquisa científica, porque é isso muito que o prêmio faz, mas também conhecer esse lado empreendedor, esse lado de curiosidade, de mexer, de ser pungente por pesquisar e caminhos que é muito mais a cara de um Brasil que inova, em caminhos pelo empreendedorismo social, pelo empreendedorismo tecnológico e por várias faces que esse tema empreendedorismo nos traz. A gente queria um pouco falar sobre isso hoje aqui, mas de uma forma muito concreta, como a SOS vem fazendo ao longo dessa trajetória e a própria Fundação também. Como é que a gente fala de Brasil, como é que a gente fala de coisas que nos tocam e nos movem, e contar um pouco dessa história hoje ao longo da tarde, dessas pessoas que estão aí inquietas e tentando, da maneira que lhe cabe, mudar um pouco com a linha de inovação e a linha de pensar um Brasil melhor. Então, para a gente é muito importante estar aqui, é uma jornada de parceria, uma jornada de olhar junto, e esse tema é muito caro para a gente, é muito importante. Então, esse público jovem que quer trabalhar e que quer trabalhar por um Brasil melhor é o que todos queremos, Fundação, Museu do Amanhã, e todos que estamos aqui. Então, muito bem-vindos a essa tarde, vamos começar as atividades, porque eu acho que vai ser bom. Obrigada. Obrigado a Jorge Luiz. A gente quer também agradecer a Bradesco Seguros, patrocinador do Viva a Mata 2016, e aos demais parceiros que fizeram esse encontro possível, que é a Globo, Museu de Arte do Rio, Instituto Odeon, Fazenda Culinária Natural, Latam, TEDx São Paulo. Agora vou chamar ao palco a diretora executiva da SOS Mata Atlântica, Márcia Hirota. Aprenderam, né? Boa tarde a todos. Serginho, um prazer ter você aqui. Obrigado, no nosso encontro, apresentando aí, fazendo
O Serginho sabe falar com o público jovem, não tinha pessoa mais certa para estar nesse encontro aqui, numa plateia recheada de pessoas aqui que estão com os olhos brilhando. Então, muito obrigada em nome da SOS Mata Atlântica. Eu estou falando das pessoas, porque realmente é muito bacana ver gente jovem, pessoas novas, num evento como esse, que abre as comemorações dos 30 anos da SOS Mata Atlântica. Hoje, de manhã, estava conversando com a Raquel, ela falou, já está deixando de ser jovem. Realmente, a SOS Mata Atlântica, em setembro, deixa de ser jovem. Então, é exatamente esse o momento em que nós temos para olhar para o futuro. E a gente não podia estar num lugar melhor como esse, né? Então, agradecer aqui ao Luiz Alberto poder realizar esse encontro aqui nesse maravilhoso museu. Então, eu quero começar aqui deixando uma pergunta. O que você faz pelo meio ambiente, né? E o ambiente onde você vive? Como é que está a sua casa? Como é que está seu bairro? Como é que está a sua cidade? Então, muitas pessoas têm uma falsa impressão de que a Mata Atlântica fica... É que aqui no Rio de Janeiro é muito diferente, porque vocês estão com a floresta encravada na cidade, mas eu moro em São Paulo, então, para nós, quando a gente fala em Mata Atlântica, a gente pensa lá na Serra do Mar, algo muito distante. E, realmente, nós estamos na Mata Atlântica, né? O Rio de Janeiro é uma cidade, o estado, que anteriormente era 100% coberto por floresta nativa, né, e outras fisionomias, outros tipos de formação. E hoje nós temos no estado cerca de 30% do que havia originalmente. A SOS Mata Atlântica, junto com o INPE, vem fazendo o atlas dos remanescentes florestais na Mata Atlântica, monitorando o desmatamento. E vocês podem pensar como foi a história do desenvolvimento do Brasil, é exatamente a história da devastação da Mata Atlântica. Então, hoje, nós temos 12,5% do que resta de floresta original. Nós somos mais de 145 milhões de pessoas, então, 2/3 da população está numa região onde era a Mata Atlântica. E a gente está falando dos recursos naturais. Eu vou dar um exemplo da água, né? Nós sofremos recentemente a crise da água, então, pensar que a floresta e a água estão associadas, já que a floresta protege as nascentes e todo o fluxo hídrico. Então, o que nós vamos fazer, né? Como é que está o ambiente da nossa cidade? Então, existem muitos benefícios além da água, né? Como alimento, matéria-prima. Então, nós pensamos na floresta como um patrimônio nacional, que é a Mata Atlântica, desde a Constituição Federal de 88, e agora nós queremos olhar um pouquinho mais perto, né? Como é que está o ambiente onde nós estamos, o rio que está próximo à nossa casa, à nossa cidade, o parque, né? Como aqui, esse Parque Nacional da Floresta, o Parque Nacional da Tijuca. Então, a pergunta que a gente faz é, o que você faz pelo ambiente? E aí, nós queremos trazer esse encontro justamente para discutir isso e para trazer pessoas que possam nos inspirar, gente que vem fazendo boas iniciativas e que possam contar histórias. Então, nós temos muitas formas de contribuir. Vocês podem, individual ou coletivamente, fazer algo. Não pense que o que vocês fazem é algo pequeno, porque são as pequenas coisas que realmente vão ser transformadoras para a gente ter um ambiente melhor. Todo mundo gosta de viver bem, todo mundo gosta de ter qualidade de vida, eu também. Eu respiro um ar poluído constantemente, então, os lixos nas ruas. Então, é justamente isso que a gente quer mudar, né? E nós precisamos de vocês jovens, que vão seguir esse movimento adiante. Nós precisamos de boas lideranças para o futuro, e hoje nós estamos trazendo algumas pessoas que vão contar algumas histórias que são inspiradoras para nós, que estamos há muitos anos no movimento, mas que também possa trazer aí muito estímulo e inspiração para poder engajar mais e mais pessoas para a nossa causa. Antes de começar, só para finalizar,
nós apresentamos alguns vídeos sobre a nossa campanha GPS Mata Atlântica. Então, eu gostaria que vocês contassem essas histórias. A campanha foi produzida pela DPZIT, nós estamos aqui com o Tunico, que é da agência, para ouvir também, né, essas histórias, porque é isso que a gente quer cada vez mais conviver com pessoas que realmente estejam olhando para um futuro melhor para todos nós. Muito obrigada e uma boa tarde para a gente. Bem, Márcia. Bom, como a Márcia disse, na verdade, nós vamos ouvir histórias de pessoas que têm ideias e atividades, e serão algumas histórias. Nós vamos parar num determinado momento para respirar um pouco assim, levantar, tal. Depois voltamos, continuamos as histórias. Daí eu vou fazer, eles subirão aqui e a gente vai conversar, nós aqui, vamos fazer uma conversa para trocar ideias com eles aqui a respeito do que eles falaram, o que vocês desejam falar, tá bom? Quero agradecer também... Não agradecer não, agora já é o painel. O Viva a Mata, nos seus 12 anos de história, já passou por várias transformações e formatos. Mas uma coisa não muda, a ideia de trazer a Mata Atlântica mais perto das pessoas. Nesse ano, com desafio especial, convidar todos vocês, jovens, para fazer parte dessa importante causa. Afinal, o futuro da Mata Atlântica está também na renovação do movimento socioambiental. E o que não falta nesse país é gente nova e engajada lutando por causas nobres. A gente vai assistir agora um vídeo que preparamos para todo mundo aqui. Vamos lá, por favor. Eu vivo aqui, onde o azul do mar encontra o azul do céu para anunciar que mais um dia começou. Onde as copas das árvores se escondem em meio às névoas úmidas sopradas pelo oceano. Eu vivo aqui, na Mata Atlântica. Ao navegar por suas águas, às vezes calmas, noutras agitadas, é impossível não pensar no vislumbrar das caravelas portuguesas. Ao longe, a nossa terra. De perto, terras tupiniquins, matas verdes e extensas penetrando o continente rumo ao interior, dando vida à imensidão do que se pensava infinito. Ela era virgem, limpa e pura. A nossa presença a transformou. Utilizamos a superfície para produzir a cana, a terra para plantar o café, as árvores para construir um país e os rios para abastecer com água suas cidades. A nossa presença a ameaçou e fez do infinito finito, do vasto o escasso, do forte o frágil. Mas eu vivo aqui e eu sou forte, eu sou consciente, eu sou o futuro. A minha essência é o mar que me faz sonhar, me faz movimentar. É a mata, através dela eu respiro, eu transpiro. É também a cidade de onde vem o meu pulsar, o meu criar. A Mata Atlântica é o meu ar, a minha terra e água, o meu alimento. Quando eu olho ao redor e a vejo, a sinto, a admiro. Ela é a nossa causa, a nossa casa, a nossa essência. Floresta, mar e cidade. Por isso não importa onde, não importa como. Vamos agir, restaurar, conviver. Nós vamos garantir o amanhã. Nós somos a Mata Atlântica.
Muito bem, ó, os 3 jovens que vocês viram aqui no vídeo são a Carolina Ferrez, que é produtora cultural e que criou o projeto Cidade Azul, Gabriel Silva, que é caiçara de Ilhabela, estudante de arquitetura, e o Matias Borgston, cineasta independente, ativista ambiental. Cada um, à sua maneira, atua em favor da Mata Atlântica. E é justamente nisso que a SOS Mata Atlântica acredita que pequenas atitudes de cada um de nós podem transformar o nosso meio ambiente. Para reunir histórias como essas, a Fundação criou o portal GPS Mata Atlântica, uma ferramenta para que todo mundo possa compartilhar suas causas com milhares de outras pessoas que têm um interesse comum, que é proteger o ambiente em que vivemos. Você também pode nos dizer qual é a sua causa e o que você faz pela Mata Atlântica. É só acessar o site gpsmataatlântica.org.br e contar para a gente. 7 dessas iniciativas vão ser apresentadas aqui hoje. E no final, como já disse, a gente vai fazer um debate com participação de todos. Você já pode ir pensando, preparando as perguntas. Quem estiver acompanhando pela internet também pode enviar suas perguntas pelo Twitter com a hashtag #VivaAMata2016. Durante as apresentações, vocês também vão poder acompanhar o trabalho de facilitação gráfica do design de conversas, que está ali, que é a sistematização visual dos conteúdos das palestras através de desenhos e outros recursos. Tudo isso vai estar disponível depois no site da SOS Mata Atlântica. Como a Márcia acabou de falar, a maioria de nós vive nas cidades de Mata Atlântica, cidades altamente urbanizadas, sofrem com a falta de áreas verdes, não só de florestas, mas também de espaços de lazer e convivência. Afinal, nem todos têm a sorte de viver numa cidade como do Rio de Janeiro, que é cercada de natureza por todos os lados, com problemas, evidentemente, mas, na maioria das cidades, qual acaba sendo o espaço verde mais próximo das pessoas? As praças. Então, a gente vai conhecer agora uma plataforma colaborativa que viabiliza a revitalização e gestão de praças públicas com a participação da sociedade. Eu vou chamar ao palco aqui o Marcelo Rebelo, do projeto Praças, por favor. Muito obrigado, Serginho. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Me convidaram aqui para contar uma história, e eu vou contar uma história recente da minha carreira. Eu sou um urbanista, e um urbanista, basicamente, ele é um pensador de cidades. Eu trabalhei dentro da Prefeitura de São Paulo, e lá percebi um problema. As pessoas não participam das decisões da cidade. Isso aqui é uma típica audiência pública, e onde várias decisões sobre as cidades são tomadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente está conectado a todo momento. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um amigo muito chato que não para de falar de política no Facebook hoje. Isso é uma oportunidade. E quando eu falo de oportunidade, eu falo de inovação. Foi daí que eu tive uma ideia. Criar uma plataforma online onde as pessoas pudessem participar dessas decisões da cidade. Tomei coragem, fui lá e me demiti para tocar esse projeto. Peguei essa ideia e aliei uma paixão que eu tenho, que são os espaços públicos. Então é uma ideia que envolve tecnologia e uma paixão que gera impacto positivo na sociedade. Foi daí que surgiu o Praças. O Praças, ele é um negócio social que ele tem como missão revitalizar praças degradadas e abandonadas nas cidades brasileiras. E a gente está em busca da solução definitiva para esse problema. O que seria uma solução definitiva? A gente pensa que basicamente estão 3 pontos. Um é atuar nos projetos, precisamos de praças com projetos melhores. A gente precisa arranjar uma solução de manutenção desses espaços e precisa arranjar uma solução que a gente consiga replicar em larga escala, que funcione em todas as praças do Brasil. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles agora, primeiro no projeto. Então a ideia justamente é utilizar aquela plataforma online para as pessoas participarem da criação colaborativa dessa praça, mas não basta ser online, tem que ser muito rápido. A pessoa em 5 minutos, ela tem que conseguir emitir a opinião dela. Tem que ser muito fácil e principalmente muito divertido, para que a gente consiga fazer com que essa pessoa participe constantemente das decisões da cidade.
Basicamente, o que a gente está querendo é mudar esse modelo que a gente tem hoje. Cada vez menos pessoas participam das decisões das cidades, para um modelo que a gente tenha cada vez mais pessoas participando. E para isso a gente utiliza a tecnologia. A ideia é que poderia ser algo desse tipo, onde um grande brainstorm online, onde em 5 minutos a pessoa entende o que a gente está perguntando, consiga refletir e emitir sua opinião. E ao emitir a opinião, isso gera dados para a gente. Isso poderia ser um grande brainstorm online, onde cada um podia dar sua ideia para a praça. Baseados nessas ideias, a gente consegue formular propostas e pôr essas propostas online, e as pessoas podem votar aquelas que eles preferem. Isso também pode ser um portal de transparência, durante a execução da obra, fotos de acompanhar a obra. E depois isso também pode ser uma parte de avaliação e monitoramento, onde a pessoa pode comparar a praça antes e depois, para a gente entender se, na opinião das pessoas, aquilo ficou melhor ou pior. Isso é o que a gente chama de cidades cocriadas. Parte da manutenção tem uma coisa que é necessária, que é justamente serviços profissionais de manutenção. Dentro da nossa metodologia, a gente oferece esses serviços, mas a gente quer ir além disso. A gente quer que as pessoas participem da gestão colaborativa desses espaços. Então, para isso, cada praça tem um site específico, onde a gente produz conteúdo específico para aquela população do entorno, para que as pessoas se engajem na gestão daquela praça. Ao se cadastrar na nossa plataforma, as pessoas viram o que a gente chama de amigos da praça. Então, cada amigo da praça pode interagir com seus vizinhos, e isso passa a ser uma mídia social de vizinhança. E a parte mais legal que a gente acha é justamente a agenda colaborativa da praça, onde esses amigos vão poder propor eventos na praça e realizar. Podem ser coisas que necessitem de alguma estrutura, como, por exemplo, um cinema a céu aberto, mas o que a gente acredita são coisas bem simples. Como, por exemplo, se uma pessoa gosta de fazer caminhada todo dia de manhã, mas tem medo de ir sozinho na praça, ela pode propor um grupo de caminhada, encontrar mais 1 ou 2 amigos e aí passar a utilizar a praça. E aí, com esses vários eventos pequenininhos, a gente passa a ter uma ocupação, uma agenda de ocupação da praça e uma agenda cultural da praça. Isso que a gente chama de cidades cogeridas. E agora, a escala, a gente tem que arranjar uma solução que não funcione apenas em uma praça. A gente está iniciando nossa atuação em São Paulo, e lá a gente tem uma meta: revitalizar uma praça por bairro em São Paulo. Tem que funcionar no bairro mais rico e tem que funcionar no bairro mais pobre. Agora imagine que todas as praças vão ter suas comunidades e vão ter suas agendas culturais. Agora imagine que tudo isso vai estar conectado na mesma plataforma. Então a gente vai passar a ter todas essas agendas culturais de espaço público, de ocupação de espaço público, num único lugar. Isso é o que a gente chama de cidades conectadas. Então é isso que o Praças quer. A gente quer co-criar a cidade com as pessoas, a gente quer que as pessoas participem da gestão colaborativa desses espaços, e a gente quer conectar todas as boas práticas em uma única plataforma. A gente já está impactando, a gente já está pondo essa metodologia na prática. A gente está trabalhando desde agosto do ano passado numa praça no bairro do Brooklyn, em São Paulo, chama Praça Cibibalanca Masmi. Lá a gente já tem mais de 400 moradores, amigos da praça, cadastrados na nossa plataforma, e tudo que a gente faz lá tem a participação deles. A gente é muito preocupado em mensurar o nosso impacto, para ver se a gente está impactando mesmo. Então a gente faz algumas análises. Lá a gente fez uma análise, antes de a gente fazer qualquer coisa na praça, a gente foi ver quem efetivamente frequentava aquela praça. E a gente percebeu que existia uma clara desproporção entre homens e mulheres, e uma clara desproporção entre adultos versus idosos e adulto versus crianças. Isso aqui é um claro indicador de uma praça degradada. Mas se a gente for ver qual que é o perfil das pessoas que estão cadastradas lá na nossa plataforma, a gente vê que tem uma proporção inversa. E aí, com esses dados, a gente consegue fazer análises como essa. Quem são essas pessoas que querem frequentar a praça, mas não frequentam? São pessoas como a Flávia. A Flávia tem 35 anos, ela mora a 5 quarteirões da praça e nunca teve coragem de levar a Érica na praça. Aí o Praças serve justamente para descobrir esses motivos, não só da Flávia, mas de todos os seus vizinhos. Então a gente consegue descobrir toda essa demanda, e essa demanda em larga escala, que gera dados quantitativos para a gente, e aí a gente convida essas pessoas para resolver esses problemas. A gente já realizou 6 mutirões, chegando a ter 250 pessoas participando de um mutirão. Se o problema era que a praça estava suja, hoje a praça está limpa. Se o problema era a quadra, que estava toda acabada, hoje ela já está bem melhor. Se o problema eram os mobiliários, que eram quebrados ou inexistentes, hoje tem mobiliário decente. Mas algumas coisas são serviços públicos, e a Flávia e seus vizinhos não conseguem resolver.
o projeto entende essas demandas e leva lá até o poder público. Nessa mesa de reunião aqui tem vereador, tem subprefeito e tem associação de bairro. A praça que não tinha iluminação, hoje tem. E a praça que não tinha lixeira, hoje tem. Dentre outros serviços públicos. Tudo isso para a Flávia, a Érica e todos os seus vizinhos possam utilizar a sua cidade do jeito que eles querem. Mais uma vez, a gente é muito preocupado com dados e mensuração do nosso impacto, para ver se a gente efetivamente está impactando e causando um impacto positivo na cidade. A gente pediu para todos esses amigos da praça avaliarem a praça em vários quesitos, antes da gente fazer qualquer tipo de intervenção, e que eles dessem uma nota de 1 a 10 para todos esses quesitos. A nota mais alta foi 5.2, a praça estava bem ruinzinha na opinião deles. Hoje, depois de 8 meses atuando, a gente pediu para eles refazerem essa avaliação. E hoje a nota mais baixa é 4. A gente chega a ter 3 notas bem altas, em opinião. Então a gente mensura isso pela percepção dos usuários, eles percebem que a praça está melhorando. A gente também faz umas mensurações por observação. Isso aqui é um dia típico da praça, são a quantidade de pessoas que frequentam a praça ao longo de um dia. Antes de a gente fazer qualquer coisa lá, a gente tinha um pico de 30 pessoas por dia. Durante nossos eventos, a gente consegue levar esse pico lá para cima, chega a ter 150 pessoas ao mesmo tempo na praça. Mas se a gente for analisar a praça agora, depois de algumas certas melhorias, a gente percebe que já tem uma sensível melhora na ocupação desse espaço. Mas a nossa meta é muito maior. Dentro da nossa metodologia, a gente entra numa praça e, teoricamente, a gente nunca mais sai, porque a gente assume a gestão e manutenção desse espaço. E, a partir do momento, a gente vai continuar esse processo colaborativo online, a gente vai descobrindo mais necessidades para a praça e a gente espera que essa linha aumente cada vez mais. A gente, na prática, é uma empresa que está assumindo uma responsabilidade que é pública. E aí a gente fez um estudo para ver como é que era a avaliação de todos os prefeitos desde 1986, como as pessoas, a sociedade avaliava os prefeitos de São Paulo. O melhor prefeito tem uma avaliação de 56% de bom e ótimo. A gente foi, na verdade, só querer fazer um teste, aplicar a mesma avaliação para ver o que as pessoas achavam da gente, e a gente teve uma avaliação de 97% de bom e ótimo. Não estou querendo aqui comparar o nosso modelo com os prefeitos, porque é uma comparação que talvez não faça muito sentido. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que se cada um de nós abríssemos nossos projetos, talvez tivéssemos uma cidade bem melhor. Hoje, a gente está muito feliz, porque 80 comunidades já cadastraram suas praças na nossa plataforma e querem receber a nossa metodologia. E, no final do ano passado, a gente foi eleito como o 3º melhor projeto social do Brasil que utiliza a tecnologia. Então, hoje, lembrando a minha decisão de me demitir, tá, a gente fica muito feliz. E se alguém aqui na plateia está nesse momento de decisão que quer abrir o seu próprio projeto, obviamente eu aconselho a abrir, mas acho que teria que pensar em 3 coisas. Primeira coisa, qual que é a escala do seu impacto? Quem você quer impactar? É o seu bairro, a sua cidade, seu país, o mundo. Outra coisa, escolha uma causa. Qual que é a sua causa? Foque em uma causa. O que para você é paixão? O que para você não considera trabalho? E a outra coisa, qual que é o seu modelo de atuação? Se vocês entenderem um pouquinho do que eu quis falar aqui, eu acho que o modelo .gov é um modelo que tende à falência. Existe o modelo .org, que é legal pra caramba, ONGs, fundações, instituições, muito bom, mas hoje existe um modelo que chama negócio social, setor 2,5, que foi o modelo que a gente optou, e é um modelo que a gente acha muito interessante. Eu vou encerrar aqui agora, e vou encerrar com uma pergunta para vocês. Qual é a sua causa.com? Muito obrigado. Muito bem, parabéns, viu? Eu vendo e fazendo uma rápida reflexão, esse é um exemplo de uma coisa que eu sempre penso, que quando a gente sente que nós estamos, que nos pertence a alguma coisa, um espaço, a escola, a praça, a mata, nós cuidamos melhor, não é? E o projeto do Praças, eu acho que é muito isso, é colocar na mão das pessoas e falar, isso é teu, né? Sendo seu, você cuida melhor, não é? Eu acho que isso serve para uma escala maior nas escolas, mesmo na preservação da Mata Atlântica e de outros projetos. Muito bom, viu? Bom,
Um dos principais problemas que a gente tem no Brasil é ainda a falta de saneamento básico. Para vocês terem uma ideia do desafio, só 40% do esgoto gerado no país é tratado. E 35 milhões de brasileiros não têm nem água tratada para consumir. Por isso a SOS Mata Atlântica lançou a petição Saneamento Já. Abaixo-assinado, está circulando aqui no evento, e a gente conta com a adesão de todo mundo. E amanhã à tarde estaremos na praia de Copacabana, bem próximo do quiosque da Globo, para colher mais assinaturas. Se alguém quiser ser voluntário nessa ação, é só aparecer por lá às 14h e procurar a nossa equipe. Agora, uma pergunta: o que a gente pode fazer para mudar essa realidade e cuidar dos nossos rios? A gente vai conhecer agora um exemplo. Vou chamar ao palco o Tom Adnet Moura, do Águas para o Futuro, um programa de educação ambiental e conservação dos recursos hídricos. E aí, som, testando. Bom, respondendo então a pergunta do Marcelo, nossa causa, águasparofuturo.com, mente. E até o evento, a temática desse painel, o que nós podemos fazer pelo meio ambiente do amanhã. E aí, introduzindo esse nosso assunto, por mais isolado, por mais carente e por mais desassistida seja uma comunidade, por mais que falte, geralmente a presença do Estado é aquém do necessário, certamente lá haverá uma escola. E as escolas, elas são importantes referências na vida das pessoas. As escolas formam as pessoas, as escolas formam a nossa comunidade do amanhã. E o amanhã é um pouco obscuro. A gente vem refletindo, a gente tem que pensar nesse o que nós queremos para o nosso amanhã. Tá normal o som, gente? Tá cortando? Bom, e aí então a escola ela é importante referência no sentido que ela é responsável por orientar as presentes e as futuras gerações para mudanças sem precedentes que a gente observa, né, na nossa sociedade atual. E aí, uma reflexão, por favor, nenhum de nós chutemos esse balde. A gente precisa refletir muito bem e tomar atitude de forma mais adequada. Uma reflexão, a gente está num momento que a gente precisa refletir sobre uma virada, uma mudança de consciência, uma mudança de atitude, uma transformação de uma sociedade, pode ser um pouco forte, mas uma sociedade suicida, que aparentemente parece que vai abandonar esse planeta para buscar um outro, para uma sociedade que sustente a vida, uma sociedade que se preocupe com o dia de amanhã e que se preocupe principalmente em sustentar a vida em todas as suas formas. Como surgem essas ideias, como surgem projetos, como surgem, né, um evento como esse? Ele surge na rua, a gente tropeça, a gente cai do céu? Não. As ideias, elas surgem das pessoas, elas surgem de cada um de nós. Com a nossa criatividade estimulada, a gente é capaz de ter ótimas ideias e colocá-las em prática. Então, todo projeto nasce de um sonho, nasce de uma ideia de um indivíduo. E, a partir desse momento, esse indivíduo precisa compartilhá-la e pôr em prática. Há mais de 20 anos, a minha reflexão aqui, quase 30 anos, a escola que eu estudei, o Colégio Estadual José Martins da Costa, vem trabalhando com a implementação de projetos na escola, projetos com a linha temática da educação ambiental, da política pedagógica da escola. Então, já foram diversos projetos, são diversos projetos já realizados na escola, e aí, dentre eles, eu vou citar alguns. Um projeto chamado Mapeando Tesouros nas Trilhas da Sustentabilidade, que era um programa onde se tentava mapear os pontos de coleta de resíduo, de pontos de coleta de lixo, a partir do momento que a gente teve uma reflexão de que os pontos estavam muito mal localizados em Lumiar, lá onde a gente mora. Teve um programa de monitoramento dos mananciais do Rio São Pedro, que localizado lá mais próximo da escola, dentre muitos outros projetos, né, delineando então um eixo de política de educação diferenciada já há quase 30 anos. Fruto de toda uma história, de todo um desenvolvimento de uma educação diferenciada, surgiu a ideia desse projeto chamado Águas para o Futuro, que é uma consolidação de um trabalho desenvolvido pela escola. Então, a partir desse momento, todo um trabalho desenvolvido por boa vontade dos professores, e a gente conseguiu o apoio, recurso para implementar na escola de uma estrutura mais consistente para a realização de seus projetos. Esse programa ele tem como objetivo contribuir para a conservação da bacia do Rio Macaé, do rio
né, o maior rio que a gente tem na região, através de ações de educação ambiental na escola. Então, uma tentativa de desenvolver na escola propostas que surjam da escola, que colaborem para a comunidade. É um projeto que visa a formação cidadã dos alunos. É um projeto que ele visa a formação dos estudantes para uma formação crítica, uma formação para a cidadania. Então, um desafio de mudar de uma educação padrão que a gente recebe na escola, uma certa replicação de conhecimento, para uma proposta de produção de conhecimento. Então, a estratégia é a pesquisa-ação, a pesquisa participativa, onde os alunos, junto com os professores e com técnicos, eles desenvolvem pequenos projetos relacionados com temáticas diversas. Temáticas ambientais, temáticas sociais, temáticas culturais. Então, a gente implementou na escola 3 espaços pedagógicos utilizados com o principal objetivo de promover projetos, sejam eles quais for, surgidos no interior, surgido pela escola. Todo projeto ele nasce de um sonho, mas ele precisa seguir etapas. E essa é a tentativa, é construir as etapas junto com os alunos, é fazer uma educação onde eles vivenciam, onde eles pensam de forma conjunta com o educador, e não um conhecimento pronto, já pré-preparado. Então, a gente trabalha com os alunos todas as etapas de um projeto, desde o sonhar, do pensar, do tomar consciência, do planejamento, que estratégia vai ser adotada, quais são essas alternativas, ao momento de realização, de pôr em prática, de eles vivenciarem a ação em si e de celebrarem. Então, é muito importante, quando a gente conclui um projeto, a gente celebrar, pensar o que deu certo, pensar o que deu errado, o que foi bom, o que foi ruim, para que a gente consiga sempre melhorar no próximo. A gente nunca para de sonhar e nunca para de realizar projetos. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei, mas eu sei quem sabe. E, principalmente, tem muita coisa que a gente nem sabe que não sabe. Então, para a gente desenvolver projetos, a gente precisa compartilhar. E a escola, a sala de aula, é uma grande oportunidade de compartilhamento e de descobertas novas. Compartilhando, o nosso sonho, a nossa ideia, ela ganha forma, e ela aumenta, e ela ganha uma proporção que a gente, muitas vezes, não imaginava. Então, a intenção de compartilhar projetos é uma coisa fundamental, e compartilhar num ambiente de educação, certamente importante. Então, um espaço de geotecnologias, que nada mais é do que adaptar um laboratório de informática, inserir tecnologias de cartografia, de uso de GPS, de imagens de satélite, no cotidiano da escola, de forma a estimular o interesse dos alunos. E conhecer que território? O território onde eles vivem. Muito importante a gente ter consciência do lugar onde a gente se situa. Que rio está próximo da minha casa? Né? Sensações, vivências únicas de quem está vivenciando um momento de escola, mas um momento de produção de conhecimento e de aprendizado. De pensar global, mas de se localizar. Então, a gente está em São Pedro da Serra, é a bacia hidrográfica do rio Macaé, um importante rio da região, um importante rio para o estado, visto que é o rio que abastece as cidades petrolíferas aqui do Rio de Janeiro, principalmente. Então, é uma água extremamente importante. Bom, o pensamento da bacia hidrográfica, na aula de geografia, a gente tem um entendimento não do território político apenas, do nosso município, mas da nossa bacia. Quem contribui para a geração da nossa água? O que isso reflete na qualidade da nossa água? Esse pensamento é um pensamento super importante, e a bacia é a unidade do território mais adequada para o planejamento ambiental. Então, o pensamento do projeto, do estímulo, é do pensamento da bacia hidrográfica. Porque aí a gente reflete, espera aí, a nossa caçamba está na beira do rio, nosso lixo está caindo dentro do rio. Olha, o nosso esgoto está indo para o rio. Erosão na beira do rio. E olha só, 300 mil pessoas que usam essa água. Então, os alunos da escola serem tocados nesse ponto, e aí assim a gente conseguir, né, buscar mudanças, buscar alternativas. Mas o primeiro ponto é a tomada de consciência. E aí uma reflexão importante para cada um de nós. Cada um que tem um rio, seja um pequeno afluente, seja um rio maior, busque saber sobre o Comitê de Bacia. O Comitê de Bacia é o órgão responsável pela gestão das águas. A gestão da água ela não é feita por município, não é cada município toma a sua decisão, toma a sua atitude. O comitê é um espaço onde as prefeituras, junto com a sociedade civil e junto com os grandes usuários de água, decide sobre a gestão da água e sobre o investimento em projetos que visem a produção de água em quantidade e qualidade. Então, o comitê é o espaço onde a gente pode participar, e a intenção do projeto é formar o aluno para que um dia ele nos represente e seja capaz de atuar nesse ambiente. Um laboratório de ciências, todo um instrumental científico, técnico, com equipamentos diversos, onde eles mesmos podem
fazer as análises de água. Durante muito tempo a gente fez em parceria com outros laboratórios, hoje com esse apoio do comitê, é o Comitê do Macaé que é o nosso patrocinador, então a gente consegue ter uma estrutura na escola para que os alunos sejam os protagonistas. Aqui algumas imagens de campo, essa possibilidade de você ir a campo, coletar a água do seu riacho, do rio que passa próximo da sua casa e trazer para o laboratório e você mesmo poder ter essa possibilidade de fazer as análises. 1000 aplicações de aulas práticas de ciências, de química, de biologia, e a oportunidade dos próprios alunos passarem para os seus semelhantes, para os seus mais novos, e uma coisa de compartilhamento de conhecimento, que é uma necessidade enorme. E um resumo disso tudo, a necessidade da gente conseguir compartilhar, da gente ser capacitado enquanto estudante para vivenciar momentos como esse, para poder disseminar uma informação, um conhecimento, uma ideia. Então, foi muito bem pensado pelos professores a necessidade de um laboratório de linguagens, de forma que a gente pudesse produzir o conhecimento e disseminar o conhecimento produzido pelos alunos. Hoje eu estou vivendo essa experiência, mas normalmente eram eles os responsáveis por apresentar o projeto. A gente participou de diversos eventos onde a gente pôde compartilhar com as pessoas essa iniciativa, e aí vem todos os formatos onde a gente pode fazer um evento como esse, um grande projeto, mas rodas de diálogo, coisas um pouco mais simples também. Esse é um pequeno resumo do projeto. A gente tem a oportunidade de ter esse acesso no nosso site, no aguasparofuturo.com.br, mas uma perspectiva de uma microbacia experimental. A gente tem uma grande bacia, mas trabalhando em unidades menores, de pequenos afluentes, a gente é capaz de agir. Então, essa é a grande... Né, não é tão relevante. A gente agora vai passar um pequeno vídeo sobre o projeto. E aí uma última mensagem, gente, mais do que muitas vezes o conhecimento, tudo a mensagem científica, a informação em si, a vivência. Trazer mais criatividade, trazer ambientes mais agradáveis para o ensino, certamente é uma forma de fortalecer a educação ambiental e de fortalecer o cidadão do amanhã. Então a gente teve diversas vivências fantásticas com os alunos que certamente guardam na memória para muito tempo. E aí a perspectiva de querer que os nossos filhos vivenciem também essas oportunidades. E muito obrigado, um prazer estar aqui. Águas para o Futuro é o primeiro programa de educação ambiental financiado pelo Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Macaé e das Ostras, com recursos vindos da cobrança do uso da água. Nossa proposta é conhecer, produzir e divulgar informações relevantes, de forma que a comunidade possa opinar na gestão das águas e do território. Um rio une todos aqueles que usam suas águas. Os rios são um bem comum a toda a comunidade. Os cursos d'água são bens públicos. Todos somos donos dos rios. A água, recurso essencial para a vida, está cada vez mais poluída e escassa no mundo. Porém, aqui na bacia do Rio Macaé, a água é abundante e, em geral, de boa qualidade. Devemos, por isso, zelar pela sua limpeza e conservação. Nossa missão é contribuir para um desenvolvimento sustentável, que considere os interesses, as características e o anseio de nossa comunidade. Conhecer e cuidar da qualidade de nossas águas é uma responsabilidade de todos e começa na escola. Com conhecimento e ação, podemos construir um futuro próspero e abundante para as próximas gerações. O Programa de Educação Ambiental Águas para o Futuro se organiza em 3 espaços pedagógicos. Laboratório de Águas. Acompanha mensalmente a qualidade das águas de forma participativa e pedagógica em 13 pontos importantes do Rio São Pedro e seus mananciais, além de analisar gratuitamente amostras de águas de nascentes, poços e riachos para toda a comunidade.
Laboratório de Geotecnologias. Realiza o mapeamento de rios, trilhas, estradas, plantações e propriedades rurais, organizando o banco de dados para uso didático e para livre consulta pela comunidade. Laboratório de Linguagens. Trabalha a organização, comunicação e a divulgação das informações geradas pelo projeto Águas para o Futuro, produzindo material impresso e audiovisual. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianá. Eu vou cantar com muita alegria. Vou apresentar essas baianas da Maria. Povo que eu cheguei. Muito bom, parabéns, viu? Parabéns. Acho que quando a gente vê um exemplo desse que sai da escola, que com certeza estão envolvidos os alunos, pais, professores, direção, não é? A gente dá um respiro para o futuro, né? Uma possibilidade de que a gente replique essas ideias e tenha nos lugares urbanos, rurais e perto dos rios, a possibilidade de ter uma educação diferente, né? Que as pessoas lá em cima saquem, vejam, né? E se inspirem em exemplos legais como esse. Parabéns, viu? Bom, estima-se que até 2050, perto de 2/3 da população mundial virão em cidades. Diante disso, soluções que aproximem os espaços de produção agrícola dos consumidores é um desafio muito urgente. A gente vai conhecer agora a iniciativa do Deloan Matos Perrini, que desenvolveu um modelo inovador de agricultura urbana. Por favor. Boa tarde, pessoal. Serginho, prazer. Bom, eu queria dizer primeiro que é um prazer muito grande estar aqui, participando desse momento com vocês. Tem uma galera muito fera aqui, né, o pessoal ambientalistas, enfim, a galera engajada mesmo no movimento. Então, para mim, que sou arquiteto e urbanista, é um prazer enorme poder compartilhar, trocar conhecimento com vocês. Só a galera que eu conheci de ontem para hoje aqui já valeu o evento, uma galera muito massa. Eu vou falar de agricultura urbana. Eu vou contextualizar um pouco, assim, para quem não é acostumado com o tema, embora seja um tema já bem corriqueiro, né? Bom, eu entrei nessa aí de agricultura urbana em 2013, durante a graduação, e o que mais me chamou a atenção, principalmente na questão urbanista, no meu lado urbanista, é como a agricultura urbana ela atende bem às necessidades que as cidades têm hoje, né? Então, o que é a agricultura urbana? Na raiz do conceito, a agricultura urbana é a produção de alimentos dentro da cidade, né? A incorporação da prática agrícola dentro dos espaços da cidade. Mas ela tem algumas diferenças para a agricultura convencional, não é simplesmente uma replicação de um modelo, né? Então, a agricultura urbana ela tem limitações com relação aos espaços, que a gente, dentro das cidades, nós temos espaços mais restritos. Também a questão da água, né, que na cidade também é um recurso mais escasso em relação ao campo. Envolve a dinâmica, ela altera a dinâmica urbana, então você envolve a mão de obra urbana também. E a agricultura urbana ela tem vários benefícios, para além da alimentação saudável, da alimentação orgânica. Tem benefícios ambientais, por exemplo, na redução de energia para o transporte dos alimentos. Hoje, o alimento que a gente consome vem de muitos lugares, ele viaja muitos quilômetros, tem muitas iniciativas que falam sobre isso, então já, de cara,
uma das alterações é essa redução do consumo de energia. Também a gente aumenta a permeabilidade do solo urbano, permite a criação de áreas verdes dentro da cidade. Benefícios sociais, então, é uma prática que ela tem bem envolvida a questão cultural, a questão social no sentido de educacional, também no sentido de você levar as escolas a ter esses espaços, as escolas serem um espaço de produção de alimento. Também essa aproximação entre o conhecimento dos processos que envolvem a nossa alimentação, né? E também o resgate das políticas de vizinhança, digamos assim, que é uma coisa que a gente tem perdido nas nossas cidades, a gente não conhece mais nossos vizinhos, então resgata um pouco isso também. E a questão de benefícios econômicos, ela gera uma alternativa de renda e também favorece a economia local. Qual que é a ideia, o objetivo desse modelo que eu desenvolvi? É criar realmente um modelo de agricultura urbana que pudesse ser aplicada em cidades brasileiras de pequeno porte, cidades pequenas. Como é que funciona isso tudo? Então, ela é uma parceria entre o poder público e iniciativas privadas e associações, onde o proprietário de um lote privado que não utiliza, um lote subutilizado da cidade, ele empresta esse lote para a Associação de Agricultura Urbana. Então, em troca disso, ele tem um desconto no valor do IPTU, por exemplo, ele tem auxílio de algumas políticas públicas que favorecem que ele participe desse sistema em favorecimento da cidade. A gestão, a estimativa é que sejam 3 agricultores urbanos por lote. Então, todos os alimentos produzidos vão para um banco de alimentos, onde eles são distribuídos e comercializados. Essa é a essência da ideia. Então, a organização desse projeto. Então, ele inicia através de um diagnóstico da área de intervenção, então, da cidade onde vai ser feita a intervenção, ou no bairro, no caso. Então, depois se elabora uma infraestrutura para dar apoio à agricultura urbana. Esses equipamentos propostos são distribuídos e vem, em paralelo a isso, a criação das políticas públicas que dão apoio à agricultura urbana. Esse modelo a gente está trabalhando lá no município de Erechim, que fica no sul do Brasil, o estado do Rio Grande do Sul. É uma cidade bem pequena, tem cerca de 100 mil habitantes hoje. E Erechim tem uma característica interessante, que ela é uma cidade com um conhecimento agrícola bem incorporado, assim, uma cidade que tem o campo bem cravado mesmo na sua área urbana, porque muitas pessoas vêm de cidades menores, então vêm de uma cultura mais rural. E aqui eu trouxe algumas fotos, então, que ilustram já algumas hortas que existem de maneira espontânea dentro da cidade. Em 2013, então, dentro da universidade, de um projeto de extensão que eu fazia parte, nós fizemos um levantamento, caminhamos lá, rua, tiramos fotos, fizemos todo um levantamento de áreas vazias ou subutilizadas na área central. Então, a gente pôde localizar 144 lotes só no centro da cidade de Erechim, que é uma cidade bem pequena. Então, esses 144 lotes seriam os lotes com potencial para a gente produzir alimento ali dentro da cidade, que hoje estão ali só subutilizando a infraestrutura pública, né? Então, depois eu fiz uma divisão dessa área central em 3 partes para facilitar a gestão e a administração das áreas. Então, para cada uma dessas zonas ali, são 3 zonas, se estima então 50 lotes produtivos, mais ou menos, uma gestão de 150 associados, com uma produção estimada de 1.200 quilos de alimento por semana. Isso é uma estimativa máxima que a gente chegaria. Para dar apoio a toda essa produção, então, foi pensado num ciclo de vida da agricultura urbana. Hoje é interessante a gente pensar que quando a gente cria uma nova dinâmica, a gente tem que pensar realmente no tratamento de resíduos e tudo o que acontece dentro desse processo. Então, esse ciclo foi elaborado da seguinte forma: você tem os lotes produtivos, aqueles 144 que eu falei lá. Tudo que é produzido ali vai para um banco de alimentos. Do banco de alimentos ele é comercializado e distribuído. Tem um restaurante agroecológico que dá apoio a esses produtos, então servindo produtos com base na agricultura urbana. E todos os resíduos orgânicos produzidos na cadeia até ali vai para um centro de compostagem. Nesse centro de compostagem ele é transformado em composto orgânico ou energia através de biogás e vai para um banco de sementes e mudas, que é o local onde são produzidas as mudas e as sementes que vão para os lotes, e a gente fecha esse ciclo aí. Então, depois desses equipamentos, depois de propostos, eles são distribuídos de acordo com as áreas da cidade, tem que ser analisado os locais onde eles poderiam ser aplicados. Também a ideia é que esses equipamentos não necessariamente sejam equipamentos novos, que a prefeitura tem que ir lá construir, enfim, podem utilizar as próprias escolas, os próprios restaurantes que já existem na cidade, incorporando essas políticas. Então fica um desses equipamentos
para cada uma dessas áreas. Então, um restaurante, um banco de alimentos, um centro de compostagem, um banco de sementes e mudas para cada uma dessas zonas. E para ficar legal o trabalho do urbanista, a gente tem que pensar numa coisa de ligação entre os equipamentos e pensar em áreas de estar, lazer. Então, foi proposto aqui então, um parque linear produtivo, que é um conceito que traz corredores verdes. Então, a ideia é que tem uma atividade integrada ligando os equipamentos, né? Então, com ciclovias, com áreas de produção, necessariamente com áreas de comercialização. Então, que ligam todos esses equipamentos. Nos locais onde não é possível você ter uma produção diretamente no solo, eu pensei em criar um mobiliário urbano, um mobiliário modular produtivo, que seria como se fosse um canteiro portátil para você montar, desmontar, enfim, para produzir alimentos. Ele é composto por 2 módulos, ele é um módulo em madeira, ele é todo feito com madeira compensada. Ele é baseado na ideia do Tetris, assim, aquele joguinho antigo de encaixe, você girava as peças e tudo mais. Então ele tem um módulo em T, que é o de produção, e um módulo em L, que é um mobiliário de apoio, que é onde fica uma caixa de compostagem, e 2 gavetas para guardar as ferramentas, sementes e outros utensílios. Daí ele tem um sistema de autorrega, assim, onde você economiza água, porque a água fica no fundo desse mobiliário e por capilaridade ali as raízes absorvem a água, então evita a perda de água por evaporação e tudo mais. Aqui algumas das propostas possíveis para esse mobiliário, como ele pode ser organizado e formando diferentes espaços, né? Ele tem uma composição meio banco-bancada, uma composição um pouco mais linear. E as políticas públicas, então, que são fundamentais para o funcionamento desse projeto. Tem muitas políticas aplicáveis que eu trouxe aqui algumas que são baseadas no Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de 2001, então, onde tem, por exemplo, a tributação progressiva. Seria interessante esse instrumento porque ele diz o seguinte: você tem um lote que você não está ocupando na cidade, está lá vazio, criando lixo e tal. Todo ano você tem um aumento no valor do seu IPTU devido a esse lote vazio que você tem. Então a ideia é que esse instrumento fosse aplicado pelas prefeituras, fosse fiscalizado realmente para que as pessoas dessem um uso para esse lote, de preferência para a agricultura urbana. E também a gente prevê um desconto no IPTU para as pessoas que participarem desse projeto, já que você não está edificando, também não está utilizando da infraestrutura de uma maneira agressiva, digamos assim. Então você pudesse ter um desconto no valor do seu IPTU. O orçamento participativo também, hoje é um instrumento que possibilita... O orçamento participativo é o momento onde o poder municipal ele discute o direcionamento de algumas verbas junto à população, algumas demandas e tudo mais. Eu vejo que esse momento seria interessante também incorporar a agricultura urbana, porque daria para direcionar verbas para isso, né? E aqui outras políticas, por exemplo, a de microcrédito e financiamento, para facilitar a vida do agricultor urbano no momento inicial. E a doação de insumos, como já existe para algumas áreas rurais ou pequenos produtores, que eles recebem um auxílio, doação de sementes, doação de mudas, também seria interessante. Então, o que é bacana desse projeto assim, é realmente pensar um passo a passo para que a gente possa mobilizar o poder público e também as instituições, né, para que a gente, de fato, consiga aplicar esse projeto e mudar a realidade das nossas cidades. Eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, pensar, melhorar a qualidade do meio ambiente da nossa das nossas cidades, melhorar a nossa rua, melhorar o lugar onde a gente mora. Certo? Muito obrigado, pessoal. Parabéns aí pelo teu trabalho, viu? E tem uma reflexão ótima que eu acho que é assim, a gente sempre espera do poder público alguma coisa, né? Eu acho que com vocês o poder público pode esperar alguma coisa. Eu acho que a conversa entre as iniciativas e o poder público são fundamentais. E a gente vê aqui que o chamado poder público tem muito a aprender. E ele aprende com iniciativas como a tua, viu? Muito bem, parabéns. Bom, segundo a Organização Mundial de Turismo, o turismo
de natureza é o segmento que mais cresce no mundo, entre 15% e 25% no ano. E o Brasil é uma potência ambiental com tantas belezas naturais pouco aproveitada. O que vamos por aqui, em sua maioria, é ainda um turismo predatório, né, que polui e agride de maneira negativa o meio ambiente. Mas existem caminhos, como um projeto desenvolvido em Alagoas, numa região conhecida como Rota Ecológica. Lá, o turismo de observação do peixe-boi marinho une o uso sustentável dos recursos naturais, a geração de renda para a comunidade. E a gente vai ver essa história apresentada pela Flávia Rego, da Associação Peixe-Boi, por favor. Vamos lá. Boa tarde a todos. É que eu falo forte assim mesmo. Eu quero apresentar para vocês a Associação Peixe-Boi. Eu falo forte porque eu venho do meio de várias pessoas que são muito fortes, então por isso que eu estou aqui, pessoas que querem realmente fazer a diferença. A Associação Peixe-Boi, ela surgiu no meio de um conflito entre comunitários e CMBio, que é o órgão fiscalizador, e também um grupo de pessoas querendo trabalhar, querendo ter seu sustento, em meio a uma área que é dessa maneira, né, uma beleza cênica inexplicável. E como que seria possível engajar as pessoas nessa causa de conservação, geração de renda, envolvimento comunitário, turismo? E a maioria das vezes, quando a gente fala em turismo, todo mundo já assusta. Eita, vai jogar um lixo lá, vai poluir aqui. E essa região está inserida dentro da maior unidade de conservação marinha do Brasil, chamada APA Costa dos Corais. Eu escolhi essa imagem para apresentar a APA para vocês, porque abrange corais, mar, manguezal, rios e estuários que hoje está sendo impactado pelo uso humano. Esse eu quero apresentar para vocês com muito carinho, é o peixe-boi marinho, o principal protagonista de toda essa história, de todo o conflito, mas também de toda a solução. Então ele é um animal lindo, é o mamífero aquático mais ameaçado de extinção no Brasil, tem em torno de mais ou menos 600 animais no nosso litoral, diferente do peixe-boi amazônico. A maioria das pessoas conhece mais o peixe-boi amazônico. Então ele fez toda a diferença na nossa vida. Começamos em 2009 com o turismo de observação de peixe-boi. Na verdade, em 2006, em 2009, houve a criação da Associação Peixe-Boi para organizar essa atividade. Iniciamos numa casinha pequenininha, apertadinha, onde nem dava para juntar um grupo de 4 pessoas e fazer uma palestra, explicar o que era o meio ambiente. Por outro lado, tínhamos um trabalho de visitação, como vocês podem ver, a jangadinha. Temos 2 jangadeiros, chamamos de remadores. Então, esses remadores eram pescadores que entravam em conflito com o peixe-boi na natureza, porque eles pescavam, eles utilizavam as varas de remar que vocês estão vendo aqui para conduzir suas jangadas. Lá, nessa região de Porto de Pedras e São Miguel dos Milagres, é muito comum as pessoas utilizarem o remo, porque lá é uma região de águas rasas. Esses pescadores já bateram no peixe-boi, queriam matar o peixe-boi, porque o animal, quando voltou para a casa dele, encontrou a atividade de pesca artesanal no mesmo lugar. Então, eles rasgavam as redes dos pescadores. Os pescadores ficavam bravos, não sabiam nem o que era o peixe-boi e queriam matar o bicho. Então, com isso, se houve a necessidade de, por que não, trabalhar a conscientização, trazer essas pessoas para o lado da conservação. Eles tinham prejuízo, então por que não devolver essa renda de maneira sustentável? Por que não trabalhar um turismo de observação? Então, daí foi que surgiu a ideia, porque muitos pescadores já tinham sido multados, tinham tido as suas redes apreendidas. Imagine uma comunidade de mais ou menos 15 mil habitantes,
duas comunidades juntas que tinham esse conflito por nem saber o que era o animal. Então, daí foi que surgiu. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a trilha para poder chegar no embarque do peixe-boi, e aí a gente já vai apresentando um dos ambientes que é tão importante para a biodiversidade. A gente sempre fala, isso sendo o manguezal, a área de manguezal, que o manguezal ele é namorado da Mata Atlântica, é um trio amoroso, na verdade. A Mata Atlântica, se você causa um impacto lá em cima, consequentemente causa impacto no manguezal, consequentemente causa impacto nos corais e na vida das pessoas. Então é um trio amoroso que tomara que eles nunca se decidam viver sozinhos, vivam sempre juntos. E o ser humano tem um poder incrível de fazer esse desmanche, né? Ou causa impacto de um lado, ou causa impacto do outro. Então essa trilha que vocês estão vendo aqui é o caminho, o embarque que hoje as pessoas fazem para o passeio. Já tem um guia que acompanha, isso vai falando de tudo, de manguezal, a importância biológica, tudo. Pessoas da comunidade. A maioria não tem formação, mas tem experiência vivida na sua pesca, na sua comunidade, e sabem bem o que querem. Mas como usar isso, esse conhecimento que eles tinham, de maneira que os visitantes, tanto escolas como visitantes do Brasil inteiro, pudessem entender e absorver. Mas não só isso, como que eles iriam replicar, multiplicar aquilo que eles ouviram? Então, esse é um curso de capacitação e um mapinha que a própria comunidade traçou. Que caminho a gente quer fazer? O que é que eles precisam? Então, os comunitários em si disseram, olha, isso é mais legal, mas tinha algo importante. Lá atrás eu falei que existia um conflito entre comunidade, ICMBio, empresários. E depois que viu que não tinha mais volta, o trabalho ele precisava acontecer para que essas comunidades não fossem prejudicadas, teve que haver união. Então, ICMBio, comunitários, tudo aqui. Eu acho que eu não estou nessa foto porque fui eu que tirei, tá? Mas então, houve um engajamento. Conhecimento técnico do ICMBio, com uma linguagem mais técnica, mas também como trazer esses comunitários para cá. Então, vamos ouvi-los. Então, foi adequado esse conhecimento técnico numa linguagem popular que eles usam, que todo mundo chega lá e adora, né? Então, houve, a partir da capacitação, esse entendimento e esse engajamento das pessoas com o trabalho. Daí, teve que haver o fortalecimento institucional. Vamos organizar uma instituição que possa nos representar e fortalecer o trabalho. Começamos a participar de políticas públicas, porque Porto de Pedras e São Miguel são municípios praticamente esquecidos pela gestão pública. Mas a comunidade faz toda a diferença, porque eles precisam agir. Não adianta a gente parar, ficar olhando, assistindo o problema, como quem diz, o problema não é meu, como se você mora em determinada área. Como disse Luciano Huck, aquela região é uma região de muito contraste. Tem pessoas que são ricas e ricas, e tem pessoas que são pobres, pobres. Então, vamos mudar essa realidade? Vamos sim fazer a diferença? Então, aqui, a gente começou a fazer parte dos conselhos da região, os conselhos municipais, conselhos estaduais, e vamos fazer parte, sim, também do conselho da maior unidade de conservação. Então, houve uma certa ousadia, porque se você não é ousado para colocar a tua ideia em prática, não vai ter jeito. Todo mundo vai pegar ela e vai guardar, porque vai achar que não serve. Mas se você fica insistindo, se você liga, se você manda mensagem, uma hora a pessoa vai ter que te atender, que é para você parar. Então, acaba sendo certo incentivo. Então, a associação começou a fazer parte do conselho da unidade. E lá, a gente pôde dizer o que a gente queria, pôde contribuir com ideias. E aí, a instituição foi se fortalecendo, o grupo também começou a ser fortalecido. Pescadores que não sabiam nem ler, de repente, começou a participar de reunião. Lá atrás, a gente teve um apoio da SOS para um trabalho de alfabetização, então era lindo ver as pessoas escrevendo. Eu trabalhei bastante tempo com isso, adorava. Mas daí, começou a haver o envolvimento comunitário. As pessoas começaram a dar crédito, acreditar que era verdade, que a gente queria fazer a diferença. Então, a gente começou, vamos
deixar esse ambiente todo limpo. Mas eu falava para eles o seguinte: não adianta deixar o ambiente limpo para as outras pessoas. Primeiro, temos que cuidar do ambiente porque ele é nosso. É a gente que vive aqui no dia a dia. Então, eu quero ir na praia, eu quero uma praia sem lixo. Eu não vou deixar uma praia limpa para a pessoa que vem lá do outro lado do mundo visitar, depois vai embora e o problema ficar depois sujo para mim. Então, vamos limpar. A gente começou limpando a trilha e tem uma sementinha aqui, ó, pequenininha, que participa de tudo. Então, já estava com um saquinho de lixo na mão. Eu sempre falo que são eles que vão fazer toda a diferença daqui para frente. Porque eu, quando era criança, eu não tive essa oportunidade de participar, de falar de conservação, mas agora eu estou tendo a oportunidade de multiplicar o que eu aprendi em pouco tempo e da pior maneira, porque a gente aprende na raça, vivenciando. E daí, cada vez mais pessoas se engajavam, não somente nos mutirões de limpeza, mas também nas palestras com as escolas, mas também naquela visitinha onde tinha um movimento, uma audiência pública sobre meio ambiente, mas também numa palestra em determinado lugar que achava o trabalho legal. Com isso, hoje a nossa região tem um movimento que se chama Movimento Cidade Verde, que gerou um projeto apoiado pela SOS e a Fundação Toyota, que é o projeto Cidade Verde, que trabalha bastante com políticas públicas, e a gente também vai junto, a gente não pode soltar o barco, né? Surgiram os desafios. Aí vocês perguntam, outros desafios? Sim. Se já tínhamos desafios, precisávamos aprender a resolver esses problemas. Então, a gente não tinha um espaço para que as pessoas visitassem, vissem o nosso trabalho. E a gente começou a construção da nossa sede, mas sem dinheiro, na vaquinha ali. O tempo foi passando, fomos conquistando espaço, e, por fim, garantir a perpetuidade desses recursos naturais, unindo pescadores, catadores de caranguejo, mas também o peixe-boi e a conservação. E o resultado foi esse. Ganhamos o nosso espaço, participamos do quadro do programa do Luciano Huck, Um por Todos e Todos por Um, apoiados pela SOS Mata Atlântica. Então, hoje temos um espaço de visitação, damos palestra para as escolas, trabalhamos com pescadores, a gente se envolve. O trabalho de turismo de observação hoje, de peixe-boi, ele é uma referência. O rio ele não pode ser degradado, então a gente não usa motor no passeio, é um passeio conduzido por pescadores, guiados por comunitários capacitados. E tudo isso tem um reflexo e um impacto gigante para a comunidade. É um município pequeno, que a economia, hoje, atualmente, é pelo turismo. Além do turismo de observação, acabou alavancando mais, é conhecida como roteiro de charme, porque os restaurantes são pequenos, as pousadas são pequenas, mas o mais importante, não adianta evoluir se você vai perder o vínculo comunitário. Você precisa mantê-lo. E isso eu tenho observado que está acontecendo. Sabe aquele artesanato bonitinho, mas que não ficou super chique, moderno e tal, não sei o quê? Não. É a própria comunitária que produz o artesanato, que vende na sua lojinha. E isso acabou incentivando outras pessoas a ter o seu negócio também. E hoje as pessoas saem da linha de muito pobres para um patamar que elas podem dizer, eu posso viver bem, né, sem muito. O fortalecimento das atividades juntou esse grupo todo. Esse é parte das pessoas da associação, porque tem gente faltando ainda. Aí, veja só, faz até pose para foto. Um dia essa pessoa nem quis saber de peixe-boi, muito menos de turismo, né? Esse grupo, ó, do pequenininho ao maior, do mais novo ao mais velho, se envolve. Mas também a gente tem um projeto muito legal, que é o monitoramento comunitário. Pegamos essas pessoas agora e vocês vão ter que ajudar na conservação não só do ambiente, mas do animal também. Através do apoio da Fundação Toyota do Brasil e da SOS Mata Atlântica, a gente pôde capacitar comunitários e instituições parceiras para atuar na conservação desses animais, em resgate, em palestra, em uma intervenção, para que essas pessoas digam assim, é meu, elas têm um empoderamento da atividade, têm um empoderamento do que é da natureza. E aí, ó, eles hoje fazem análise, tem uma tartaruga morta lá, esse dado era perdido,
Hoje, eles coletam esse dado e registram. Ah, tem um manejo com peixe-boi e tem pouca gente na equipe. Os comunitários vão lá, pegar o bicho, para coletar o material e dizer o animal está bem, ó, meu trabalho está dando certo. E o maior resultado de todos, parece um pontinho, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver que pontinho é esse. A gente trabalha sempre para o bem-estar da natureza. E a gente só sabe que está dando certo quando você analisa e tem um retorno como esse. O nascimento do primeiro filhote no rio Tatuamunha, que foi agora, dia 11 de março, e a gente ficou muito feliz. Mas eu quero compartilhar para vocês o sentimento que eu tive quando eu avistei esse animal, esse filhotinho, pela primeira vez. Posso? Então, por favor, o vídeo para que vocês possam compartilhar. E obrigado por tudo. Olha o filhote, olha o filhote. Olha o filhote. Estás a ver? Anda cá, a viver. É tão grande. Mais perto é impossível. Estamos parados no embarque. Demais, viu? História bacana, comovente. História que nasce da preservação do peixe-boi, mas transforma uma comunidade inteira. As pessoas já sabem ler, elas entendem o turismo. Pô, que genial. Você não só fala forte, você faz forte. Muito bom. Bom, a gente vai agora para um intervalo bem rápido, 10 minutos. Não, vou dar 15. Daí a gente volta para continuar com as apresentações, o debate que eu vou fazer com vocês, e no final tem um show da Mariana Aidar, tá bom? Até já. Like a knife from an old-fashioned